E estamos oficialmente no penúltimo episódio dessa primeira temporada de Samurai Warriors, mais precisamente o Samurai Troopers, que é a continuação do Samurai Warriors antigo. Lembrando que essa ideia de ser duas temporadas de 12 a 13 episódios é uma bola que eu já estou cantando há vários vídeos no canal, devido a alguns vídeos específicos de divulgação japonesa. E o que acontece é que na história de hoje nós temos o começo com o conflito direto final com o poderoso Hamaga. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras e vamos lá! Aqui, primeiramente, nós temos o encerramento do conflito anterior, justamente da coitada da cientista-chefe do Samurai Warriors, foi transformada num monstro macabro, cheio de energia maligna, para forçar os heróis a despertarem de vez a lendária armadura do Imperador Supremo, que é justamente o grande objetivo do Hamaga, pegar a armadura mais poderosa da Terra e passar para ele, inclusive pegar o corpo do usuário dessa armadura, para assim ele poder usar ela no seu poder total. No caso, o Gai, que é o filho do próprio demônio Hamaga, né? Então, há muito sofrimento e com muito esforço, eles pegam e destroem, infelizmente, são necessários destruir ela em forma monstruosa para libertar a alma dela, né? Para assim ela conseguir pegar e não ser mais uma escrava demoníaca do Hamaga. E aquela coisa, tá todo mundo esgotado físico e mentalmente com todos os acontecimentos e surge finalmente uma escadaria levando ao grande demônio Hamaga, que é tão sacana que tá usando inclusive os próprios soldados dele que sobreviveram como uma bandinha, basicamente, para pegar e quase fazer tocar uma música alegre para melhorar o clima, meio que de comemoração do Hamaga, de tudo que está acontecendo. Enquanto isso, em paralelo, justamente a Nast e o monge percebem o que estão acontecendo, que a menina foi sequestrada, que foi transformada em um monstro pelo Hamaga, estão furiosos, né? Eles inclusive usam justamente a joia mágica que a menina tem para conseguir entrar em contato com o Hamaga, né? E com isso eles acabam testemunhando também justamente o encontro dos samurais com o Hamaga. E eu acho que uma coisa que eu tenho que dar de parabéns à história é que a maioria dos episódios, eles têm uma sequência inicial de cenas que ajuda você a rememorar que tem e ao mesmo tempo acrescentar conteúdo novo, porque a maioria das vezes a gente pega um ponto de personagem, um personagem específico e a gente vê os acontecimentos gerais, desde o início da história até o momento, de forma resumida, sobre o ponto de vista dele, o que ele passou, né? Então, não tem tantas mudanças ou acréscimos assim, mas ajuda a gente entender melhor a história e dar um sabor diferente para o que está acontecendo. Então, a gente tem o monge junto com a Nast, furiosos por causa disso. A gente, inclusive, descobre que, junto com a joia, parte daquilo que tem com a joia não é natural da joia. Os guizos que estão juntos, eles são um presente dado pelo antigo samurai vermelho, pelo antigo samurai do fogo, o Ryo, que era amigo da Nast, antes dele pegar e ter partido para a última batalha contra o Hamaga 5 anos atrás, né, antes de desaparecer e ter o corpo possuído pelo Hamaga, né? E o Hamaga fica bem irritado quando pega e percebe que esses guizos estão junto com a joia. Eles falando, então é daí que vem esse barulho irritante. Mostrando que nem tudo exatamente está como o Hamaga tá, porque até o momento a gente tem as grandes vitórias do Samurai Warriors e o Hamaga feliz, porque, olha, meu filho tá ficando cada vez mais poderoso e o meu filho tô manipulando para ele pegar e eu possuir o corpo dele e me tornar o demônio supremo para dominar a Terra. Tá tendo uma coisinha fora do padrão aqui ou ali, tipo intervenção dos celestiais, mas meus planos estão tudo em ordem. Então a gente já começa a ver que tem algumas coisinhas e começa a pensar até onde está em ordem e até onde ele está tentando disfarçar tanto para os heróis quanto para os guerreiros pessoais dele, que existem algumas coisas que estão saindo do controle, como a intervenção justamente dos monges celestiais que ele não tinha imaginado. E no meio disso tudo, a gente tem, como eu disse, os samurais estão presentes e
eles vão atacar diretamente o Hamaga, porém eles não conseguem encostar nele, já que ele é tão poderoso que a mera presença, a mera pressão da energia deles não consegue, faz com que os golpes não consigam encostar neles, criando uma espécie de campo de força ao redor dele. E ele ficando irritado, né? Porque ele quer justamente o filho dele, com os guerreiros com poder supremo, para conseguir roubar o poder deles, né? Ele pega e começa a transformar a população de Tóquio inteira em demônios. E a justificativa disso é que quando o primeiro demônio, o Arago, que aqui no Brasil veio com o nome de Scorpion na série Samurai Troopers, enfrentou a antiga geração de guerreiros samurais místicos do passado, quando ele foi destruído, fragmentos dele da energia dele se espalharam por Tóquio, né? Então todo mundo que mora na cidade está impregnado com essa energia que estava dormente, e ele, como ele é um demônio que controla energias, ele usa isso, o Hamaga, ele usa essa energia residual para transformar toda a cidade em marionetes demoníacos sob o comando dele. Assim, a tragédia que eu imaginava que ia acontecer, eu achava que era no último episódio, não imaginava que já iam dar pro penúltimo. Então realmente é macabro você ver o desespero de todo mundo e você vê que o poder dos celestiais para a irritação do Hamaga, ele protege, ele gera um campo de força do bem ao redor do monge e da Nast, da menina que tá com a joia perto dele, né? E os samurais ficam irritadíssimos, se concentram ao máximo para aquela coisa deles terem que a armadura suprema só desperta quando todos estão concentrados com um único objetivo em sincronia perfeita. E com isso, eles pegam, os heróis, eles conseguem pegar, invocar suas armaduras e fundir elas novamente com a armadura, para criar a armadura do imperador, justamente revestindo o corpo do Guy, o líder deles e filho do Hamaga, que tá lá para destruir justamente o pai dele, o suposto pai, já que até agora não sabemos se ele nasceu como um demônio e foi transformado em humano pelos feitiços do Hamaga, para poder assim conseguir a armadura, virar um samurai, conseguir os poderes, ou se na verdade ele foi um humano que foi raptado anos atrás, né, um órfão pego pelo Hamaga, que ele sabia que tinha o poder justamente de se transformar no samurai do fogo. Lembrando que a gente teve episódios atrás mostrando um monge que, mesmo corrompido, quando ele não tinha sido corrompido ainda, ele controlava um orfanato, e nesse orfanato ele conseguia pegar, saber vários que iam pegar e ter o poder de se transformar em samurais no futuro. Então, a ideia de você saber desde criança que aquela pessoa lá tem sintonia com os poderes elementais, é uma possibilidade. E já foi mostrado que não, tipo, são apenas 5 pessoas no mundo inteiro. Não, existem várias pessoas que têm essa afinidade e aquelas que conseguem treinar e se desenvolver justamente seus atributos vão conseguir aquelas armaduras. Inclusive foi mostrado que dá para ter mais do que 5 ao mesmo tempo, né? Inclusive invocando suas armaduras ao mesmo tempo. Então mais de um samurai do fogo, mais de um samurai da água, né? Então são 5 armaduras, só que elas funcionam muito mais como poderes que revestem os usuários do que armaduras fixas, mas sim a pessoa que tem o poder de criar a sua própria armadura da água, a sua própria armadura do fogo. Mas, voltando ao assunto, então, aqui nós começamos a grande batalha entre a armadura do Imperador e o próprio Hamaga, e o Hamaga, ele usa um mega encantamento para roubar a armadura para ele, a armadura do Imperador. Então, a gente vê ele no seu triunfo e dizendo, só falta agora eu pegar o Guy e possuir o corpo dele para assim ter aquele que é capaz de usar a armadura suprema com seu poder total. Só que, nesse instante, nós vemos ao mesmo tempo a Nast com a joia na mão, junto com os guizos, rezando loucamente pro Ryo, pro samurai que tá pro samurai antigo que tá com o corpo possuído pelo Hamaga, despertar e expulsar o Hamaga lá dentro dele. E a gente vê que o Hamaga começa a perder parte do controle do corpo dele nesse processo. Talvez lembrando que o Ryo, ele foi o primeiro usuário da armadura do Imperador anos atrás. Então, vamos pensar que são essas duas coisas acontecendo. Pela primeira vez, a Nast, que está do lado de um monge, né? Então, protegido e parte pelo poder celestial, falando diretamente pro Ryo. E, ao mesmo tempo, o Ryo tá usando a armadura suprema, lembrando do passado dele. Então, então ele começa a não conseguir controlar tanto o corpo assim.
E o Guy, mesmo sem a armadura, ele ainda possui a espada sagrada dele. E com essa espada sagrada, ele se concentra e consegue finalmente expulsar o corpo do Guy da energia do Imperador. Melhor, ele consegue expulsar o Ryo, ele consegue justamente separar o Ryo do poder das trevas, do demônio que está possuindo ele. Então, a gente vê que eu até fiquei, meu Deus, será que é um truque do Hamaga para pegar, manipular o Guy e fingindo que fingindo que na verdade o Ryo deixou de ser um demônio, mas na verdade ele tá disfarçado? Mas não, realmente ele conseguiu separar o Samurai do Fogo Antigo do demônio e com isso os dois estão preparados para lutar contra o Hamaga, que está ainda possuindo, só que sob a forma de demônio mesmo, sob a forma de energia demoníaca original dele, a armadura. Está furioso porque ele perdeu o corpo dele, que era espetacular. Então, ao invés de ele conseguir possuir o Guy, ele perdeu, na verdade, o corpo antigo. Então, vamos pensar que ele tá com uma armadura que não possui sincronia nenhuma com ele, que é uma armadura extremamente poderosa, mas com a qual ele não tem um controle direto. E assim nós temos os Samurai Troopers, mais o Guy, prestes a pegar e ter a grande batalha final contra o Hamaga. Eu realmente gostei muito desse processo da separação, que há muito tempo tava, já haviam sinais que podia em algum momento a espada ser usada para isso, e que claramente os Celestiais estavam tentando dar esse sinal no momento quando eles, episódios atrás, transformaram o tigre do grupo em uma entidade monstruosa, e que justamente a espada do Sagrada, quando controlada devidamente, é capaz justamente de expulsar o lado monstruoso e devolver a forma normal do tigre, né? Então, finalmente isso aconteceu. Lembrando também, né, que uma coisa que foi colocada no início da história é que todos aqueles impregnados com energia demoníaca, que se transformam em monstros, eles podem ser revertidos se o demônio que transformou eles for destruído. Então, sendo que até o momento isso não aconteceu, porque quase todos foram transformados diretamente pelo Hamaga. E parte daqueles que foram transformados, eles já tinham morrido. Então, na verdade, você não tinha exatamente quem transformar o normal, era só destruir aquele monstro mesmo. Então, era só um poder demoníaco possuindo um corpo inerte, na verdade. Então, estou torcendo para que com isso signifique que quando o Hamaga for destruído, e que torcendo para ele ser destruído no próximo episódio, toda a cidade volte ao normal com isso. Inclusive, uma coisa interessante, eu falei que tem essa bandinha tocando dos samurais do mal que servem o Hamaga de fundo, só que, vamos lembrar uma coisa, que até o momento eles estão cada vez mais furiosos, porque vários companheiros deles foram entregues para morrer pelo Hamaga em troca apenas de dar poder para ele, que eles estão se sentindo usados, traídos, sem poder pegar e confiar, sempre há frases do Hamaga, os planos mudando o tempo todo. Então estão todos furiosos e só seguindo o Hamaga, porque fica muito claro que se você não obedece, se qualquer assim disputa direta de autoridade com ele, ou você vai ser destruído ou vai se transformar em um demônio sem cérebro para ser usado como arma como ele, né? Então, eu tô pensando até onde vamos ter, talvez no próximo episódio, um momento onde os próprios samurais do Hamaga vão aproveitar alguma brecha e atacar ele quando perceberem que ele tá em desvantagem ou com a guarda aberta durante o ataque dos Samurai Troopers. Só que a gente tem um outro detalhe pro próximo episódio, que é os Samurai Troopers estão todos sem armaduras, porque as armaduras deles se fundiram para virar a armadura do Imperador Supremo, que está sendo usada pelo Hamaga. Então a grande pergunta é, como eles vão conseguir lutar com o Imperador? Em teoria, eles conseguem as armas mágicas usarem, porque é só as armaduras, não as armas ligadas às armaduras que foram fundidas. Porém, isso é muito menos poder do que eles têm. Então a grande pergunta é, será que eles vão conseguir invocar as suas armaduras? Será que será que como a armadura do Hamaga é a fusão de todas elas, eles conseguem, se eles se concentrarem, vai ter um momento onde eles vão todos se concentrar o suficiente para puxar esse poder de volta, para desmontar a armadura suprema e remontar a armadura deles? Será que
eles vão despertar novos poderes com as novas armaduras, afinal, como já foi demonstrado que não são armaduras fixas, as 5 armaduras elementais, mas como você invoca um poder elemental e ganha a sua própria versão da armadura, será que cada um deles vai ganhar uma segunda versão da própria armadura ao elevar novamente seus atributos de grande poder? E fica aquela grande pergunta: onde estão o restante dos Samurai Warriors da geração passada? A gente já viu onde está o Ryo, que era o líder. Será que a gente vai ver o Ryo novamente invocando seus poderes? Aparentemente sim, né? E a grande pergunta é também o seguinte: a gente tem os outros samurais passados que a gente não sabe onde está. A grande pergunta é: se eles faleceram, bem, será que de repente é possível invocar a versão deles das armaduras que eles possuíam? Seria também uma coisa interessante, né? Já que se cada geração consegue invocar sua própria armadura, será que se a armadura tá fundida no Hamaga, eles conseguem invocar as armaduras do passado para pegar e revestir eles, né? E a gente tem uma grande cena final onde temos as armaduras clássicas da temporada original vestindo os corpos deles numa mega batalha contra o Hamaga, talvez até fundindo na armadura branca da versão original do anime para pegar e lutar contra o Hamaga também, né? E ainda temos que lembrar que, como eu falei, temos o tigre espiritual que está ganhando eles até o momento, e no original o tigre ele era capaz de se transformar e ganhar sua própria armadura, bem estilo gato guerreiro do He-Man. Será que a gente vai ver essa armadura aparecendo também com o tigre ajudando no combate? Coloque suas teorias nos comentários, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo, falou!